Estamos aí de volta, pessoal, e vamos aí finalizar nossa aula da indutância, né, sobre indutância eletromagnética. E aí, o que a gente vai ver agora é a questão da autoindução, tá? E a autoindução. Bem, então a gente viu, né, que toda vez que você tem fluxo, né, variando em algum espiro ou em alguma bobina, vai existir uma corrente em uma força eletromotriz induzida ali, tá? Isso é uma consequência natural, né, da lei de Faraday-Lenz, tá? Então pode haver também, né, uma situação em que a própria bobina, né, ela gera um campo e esse campo induz ela própria. Então como é que isso acontece, né? Então, por exemplo, se você tiver aqui, ó, eu vou pegar aqui um indutor, né, que é um solenoide. Um solenoide, lembrando, né, uma bobina de N espiras, tá? Estão bem enroladinhas ali juntinho, tá? Então, vou colocar logo o que seria autoindução, né? Então, quando a corrente que atravessa um indutor, né, varia no tempo, então lembra, quando a corrente que atravessa o indutor varia no tempo, significa, né, que como o campo gerado por uma corrente, né, depende, diretamente proporcional à corrente, então se a corrente varia, o campo varia. Se o campo varia, o fluxo varia, né? E se o fluxo varia, o que é que acontece? Força eletromotriz autoinduzida. Tá? Então vai existir, né, o indutor ele se autoinduz, ou seja, enquanto a corrente está variando ali, quando atravessa ele, o campo induz outra corrente, né, induzida. Tá? Então você vai ter aí uma competição entre a corrente que está chegando no indutor e a corrente que ele induz. Tá? Então, quando a corrente que atravessa o indutor varia no tempo, o que é que acontece? O campo varia. Quando eu digo campo, é o campo magnético, né? O campo magnético varia. Se ele varia, o fluxo magnético varia também. Varia. E se o fluxo magnético varia, o que é que a gente tem? A gente tem uma força eletromotriz, né, que a gente vai chamar agora de autoinduzida. Tá? Então eu vou dar um exemplozinho prático aqui para vocês, né? Que é o seguinte. Então veja, antes disso, né, antes de eu mostrar o exemplo, como é que a gente calcula então essa força eletromotriz autoinduzida, tá? Então lembra, ó, se a gente lembrar da definição de indutância, né, L é N-φ sobre I, né? É o enlaçamento, né, do fluxo magnético dividido pela corrente. Isso aí a gente viu. Tá? E a gente sabe, né, que então posso escrever isso aqui assim, ó, Nφ igual a Li. Tá? Mas eu sei, né, que a força eletromotriz induzida pela lei de Faraday é menos de dt do fluxo, né? Mas se eu tiver N, isso aqui seria o fluxo de uma espira qualquer, né? Agora, se eu tiver N espiras, que é a bobina, né, o indutor, então vai ser ddt de Nφ. Tá?
E aí, né, pela equação de cima, ó, se você substituir NΦ por LI, o que é que você vai ter então? Né, juntando essas duas equações, que a força eletromotriz, a gente vai chamar aqui de autoinduzida, né? Quando você coloca aqui, ó, LI, né, NFI é LI menos DDT de LI. O L é constante. Lembra, o que está variando é a corrente, né? A corrente está variando no tempo. Então a derivada só vai pegar nela. Então eu repito o sinal de menos aqui, né? L DI dt. Isso aqui é o que a gente chama de Fein autoinduzido. Tá? Força eletromotriz autoinduzida num indutor que está chegando corrente que varia no tempo. Então note, ó. Então, por exemplo, ó, eu estou aqui, né, com o indutor. Estou no circuito aqui, né? Então tá chegando uma corrente aqui, ó. I, né? Então o meu indutor L, enquanto esse estiver variando, ó, no tempo, ó, que é esse termo aqui, ó, essa derivada, vai existir uma força eletromotriz autoinduzida, tá? Então, se não varia no tempo, ou seja, se a corrente aqui for constante, então não vai existir força eletromotriz autoinduzida. Né? Então, esse indutor ele vai se comportar aqui como um fio comum, tá? Mas se a corrente varia, então ele vai produzir aqui uma força eletromotriz autoinduzida, tá? E aí a questão, ó, em que sentido, né? Então, se ele produz uma FEM, a gente tem que saber o sentido da setinha da FEM, né? Da força eletromotriz autoinduzida. Consequentemente, da corrente, né? Que ele vai induzir também, já que ele vai gerar uma FEM. Se você colocar ele no circuito, ele vai gerar uma oposição aí, né? Dependendo do circuito que você tiver, tá? Então, ó, eu vou fazer esse desenhozinho mais para cá. A gente escrever duas situações possíveis, tá? Então, veja, eu vou desenhar aqui o circuito, ó. Né? Então, suponha que venha uma corrente aqui é o indutor, né? Indutor L, tá? Indutor L, né? Então, ó, suponha que essa corrente que vem aqui, ela está aumentando, né? Então, suponha que essa corrente aqui, ela está aumentando. Então, se ela está aumentando, né, o que é que essa equação vai dizer? Ó? Então, se ela está aumentando, essa derivada aqui também está aumentando, e é positiva. Então, a força eletromotriz que vai ser gerada aqui, que é autoinduzida, ela vai ser negativa. Ou seja, ela vai ser contrária, né? Que eu posso fazer até de vermelho, né? Ela vai ser assim. Contrária a esse aumento. Tá? E isso, né, é uma consequência da lei de Lenz. Lembra que esse sinal negativo aqui, ó, vem da lei de Lenz, né? Então, a setinha da FEM, ó, é para cima, né, se opondo a essa variação, que no caso é o aumento. Então, ela vai gerar uma força eletromotriz, né, tal que a corrente, vamos dizer assim, que ela geraria aqui, né, ela se opõe, né, a essa corrente que está aumentando aqui. Então, ela se opõe no sentido de diminuir, né, essa corrente que está chegando. Tá? Por outro lado, ó, se essa corrente que chega aqui, ó, né, essa corrente que chega aqui, e, né, ela está diminuindo, o que é que acontece? Ó, se ela está diminuindo, essa derivada aqui é negativa, né? Então, se ela é negativa, negativo, negativo, positivo, ou seja, a força eletromotriz é positiva. Positiva em que sentido? No sentido da corrente aqui, né? Então, ela vai ter, vamos dizer, o mesmo sentido da corrente, ou seja, ela vai gerar uma força eletromotriz, né? Tal que
ela vai ajudar a não diminuir essa corrente, ou seja, ela vai contribuir para que o fluxo, né? Porque lembra que vem daqui da lei de Lenz, então o fluxo, né? Nesse caso aqui está diminuindo, então ela vai gerar uma força eletromotriz, tal que a corrente, né? Associada a essa FEM, ela geraria um fluxo no sentido de aumentar, né? O fluxo total, já que essa corrente está diminuindo, né? Então é o mesmo sentido da lei de Lenz, né? A força eletromotriz sempre se opõe à variação do fluxo, tá? Então a regra sempre é essa. Se a corrente está aumentando, a força eletromotriz autoinduzida vai estar contrário, né, o sentido da corrente. Se a corrente está chegando aqui e está diminuindo, então a FEM autoinduzida ela vai ser no mesmo sentido da corrente. Tá? Então essa regrinha vale sempre, toda vez que você tiver um circuito, né, que é um exemplo que a gente vai fazer agora, o circuito RL. Tá? Então, circuito RL. Então, o que seria um circuito RL? Circuito RL, né? Eu vou colocar a figurinha aqui do Harley. Tá? Circuito RL é um circuito desse tipo aqui, ó. Tá? Então você tem é parecido com o circuito RC que a gente já viu, né? A diferença é que no lugar do capacitor a gente tem um indutor agora. Tá? Então a gente tem uma fonte, né? De força eletromotriz aqui, né? Temos uma chave, né? Temos um resistor e agora o indutor, tá? E aí, ó, quando eu coloco a chave na posição A, a gente vai ter o que chama de circuito RL em série, tá? Se eu coloco em B, eu anulo aqui a fonte, né? Eu anulo a fonte, tá? Então, o que a gente quer saber é como é que as quantidades, tal como a gente fez no circuito RC, né? Como é que essas quantidades, por exemplo, a corrente e a DDP, né? Nesse caso agora a gente vai ter a DDP tanto no resistor como no indutor, né? Já que a gente vai ver que a corrente vai variar no tempo. Então, como é que essas grandezas elas se comportam no tempo, tá? Então a gente vai buscar isso, né? Quando a gente coloca a chave na posição A, aí o circuito vai ficar desse jeito aqui. Então, quando a gente coloca a chave na posição A, o circuito fica assim, né? Só um minuto, pessoal. O mouse caiu aqui. Então, e aí, né? Deixa eu só destacar aqui né? Esse aqui é minha chave. Chave na posição A, né? Então, quando isso acontece, o circuito fica assim, né? Então, surge naturalmente uma corrente, né? Essa corrente I aqui, ó, graças à minha fonte, né? A minha bateria que está aqui, né? Minha fonte de força eletromotriz, tá? E aí, ó, como a gente tem um indutor, né? Em série, então, primeiramente a gente sabe, né, que se passa um certo tempo para que a corrente, né, se não existisse o indutor aqui, o que é que aconteceria? Na hora que eu colocasse na posição A, a minha chave, surgiria naturalmente uma corrente
desse tipo aqui, né? Ó, pela lei de Kirchhoff. Né? Ficaria só a bateria e o resistor. Então, a corrente no meu circuito, né, seria simplesmente Epsilon sobre R. Tá? Essa corrente aqui, ó, ela apareceria quase instantaneamente. Né? Pouquíssimo intervalo de tempo, essa corrente se estabeleceria nesse valor, né? E ficaria constante. Né? Mas aí agora, como a gente tem um indutor, né, isso não vai acontecer tão rápido assim. Mas a gente vai ver que a corrente tende a ter esse valor, só que ela vai ter esse valor mais lentamente do que não existisse o indutor. Né? E aí, por quê? Porque ela vai gerar, obviamente, uma força eletromotriz autoinduzida que vai se opor, né? Vai se opor a essa corrente que está aumentando. Tá? Então, a princípio, ó, a gente tem uma corrente menor do que essa, né? E porque a gente tem agora duas fontes de força eletromotriz, né? A minha bateria aqui do lado esquerdo e agora o indutor que está gerando uma força eletromotriz autoinduzida, tá? Então, pela lei de Kirchhoff, né? Se a gente partir, por exemplo, aqui desse ponto X, né? E for aqui e der uma volta completa, né? No sentido horário, anti-horário, né? A gente vai obter a seguinte equação, né? Então, eu não vou pegar isso do livro, não. Eu vou pegar, por exemplo, um ponto A aqui. Se eu partir aqui desse ponto A. Então, se eu subir aqui, ó, minha variação é positiva, né? Porque eu estou no sentido da setinha. Vou passar aqui no resistor negativo, tá? Que eu estou no mesmo sentido da corrente. E quando eu passo aqui no indutor, ó, já que, lembra, a corrente aqui está aumentando, né? Aumentando. Minha corrente está aumentando pela justificativa que eu falei aqui, tá? Então ela está aumentando, o que é que acontece? A gente viu anteriormente, né, no slide anterior, que é essa primeira situação aqui. Ó. Se a corrente está aumentando, então o indutor vai responder com uma FEM do sentido contrário, né? Que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então a corrente vai passar aqui, quando vai passar aqui, ó, se a gente está andando no sentido contrário à setinha da força eletromotriz, então a variação é negativa. E qual é o valor da FEM aqui? No caso é a FEM autoinduzida, ó, que foi o que a gente calculou aqui. Ó. É menos L dI dt. Tá? Então fica menos L dI dt. Lembrando que o menos, ó, já está levando em consideração essa variação, né? De potencial, para você não ter o cuidado de colocar menos e menos. Tá? E aí, ó, eu volto para o ponto A e igual a zero. Né? Aqui. Ok? Então, a gente tem, ó, se eu multiplicar por, na verdade, dividir, né? Por L, né? Ou seja, multiplicar por 1 sobre L e reorganizar aqui minha equação, ela vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou jogar aqui esses dois termos aqui para o outro lado, né? E vou dividir por L, vai ficar assim. Di dt mais R sobre L multiplica aí igual a Epsilon sobre L. Então, essa é a equação que a gente tem. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui vai, na verdade, se configura como uma equação diferencial de primeira ordem, né? Primeira ordem não homogênea, tá? Não homogênea. Coeficientes constantes, né? Aqui, ó. Os coeficientes são constantes. E aí, como é que eu resolvo essa equação? Né? Uma maneira é fazendo aquela soma, né, de uma solução homogênea e de uma solução particular. Tá? Então, uma solução geral, no caso aqui é a corrente, né? O que eu vou descobrir aqui é como a corrente varia no tempo. Né? É a minha variável aqui da equação.
Então, a minha solução geral, que eu vou chamar de I, de T, né? Vai ser uma solução homogênea mais uma solução particular. Tá? Então, o que seria essa solução homogênea? Minha solução homogênea é se eu fizer aqui, ó, esse termo igual a zero, né? E aí eu vou transformar numa equação homogênea. Tá? Então, a minha solução homogênea, que é IH, vai ser o quê? Se eu fizer aqui isso aqui igual a zero, vai ficar DI dt, né? Mais E sobre LI igual a zero. Tá? Tem outra maneira também de você resolver, é por fator integrante, que dá o mesmo resultado. Tá? Na verdade, o fator integrante, ele pega tipos mais gerais, por exemplo, se você tiver funções aqui, né, nos coeficientes, enfim. Tá? Que eu acredito que foi esse o método que eu fiz para o circuito RC. Né? O circuito RC é análogo a isso, a diferença é que no lugar do indutor aqui a gente tinha o capacitor. Tá? Então a forma da equação é a mesma. Só que aqui eu estou fazendo de outra maneira, estou resolvendo de outra maneira. Tá? No caso aqui é IH, né? Já que eu estou fazendo a solução homogênea. Tá? E aí fica fácil, né? Você consegue separar as variáveis aqui. Ó. Fica DIH sobre IH, né? Sobre IH. Aí jogo para o outro lado, né? Esse termo aqui. Vai ficar menos, né? E sobre L dt. Ou seja, eu joguei isso para lá, joguei o dt para lá e o IH veio para cá. Tá? E aí, ó, eu integro dos dois lados, né? Esse termo aqui é constante. DIH sobre HLN de IH. Mais uma constante, C1, eu vou chamar, já que a minha integral é indefinida, igual a menos R sobre L, integral dt é T, né? Mais outra constante que eu vou chamar de C2. Tá? Se eu jogar C1 para o outro lado, fica C2 menos C1, vai dar outra constante, que eu vou chamar de C3, né? Então fica ln de IH igual a menos RL sobre RT sobre L mais um C3, né? E aí eu vou aplicar exponencial dos dois lados, né? Exponencial disso aqui vai dar o próprio argumento, IH, né? E exponencial de tudo isso aqui, né? Então vai ficar E elevado a menos RT sobre L, né? Exponencial da constante, né? Já que eu aplicar exponencial aqui em tudo, vai dar isso mais isso, né? 3. Tá? E aí eu posso separar, ó, por um produto, né? Fica IH igual a L menos RT sobre L, elevado a C3. Exponencial de uma constante continua sendo uma constante, que eu vou chamar de C. Então, o que a gente tem, né, é que IH, já vou substituir aqui, ó. Então, isso aqui pode ser uma constante, vou colocar ela aqui. Tá? Uma constante. C é elevado a menos RT sobre L. Tá? Então, ó, quando eu jogo aqui, ó, minha solução geral vai ser essa solução mais uma solução particular. Tá? Então, logo, minha solução geral, I de t, vai ser C elevado a menos RT sobre L, né? Mais uma solução particular. Essa solução particular, quem vai me dizer são as condições, né? As condições iniciais do problema. Tá? Deixa eu ajeitar esse T aqui. RT sobre L.
Então, a primeira condição que a gente sabe, né, que a experiência mostra, é que espera-se, quando eu tenho um tempo muito grande, né, a minha corrente se estabilize, que é esse valor aqui, ó, que eu falei para vocês no começo, tá? Epsilon sobre E. E aí vai chegar ao equilíbrio, né? Então, a primeira condição é que para tempos infinitos, muito grandes, a minha corrente seja, na verdade, I, né? Seja, tenda, né? A epsilon sobre E. Tá? Logo, se você fizer aqui substituir, né? Vai ficar epsilon sobre R igual a exponencial de menos o infinito, né? Quando eu colocar o tempo infinito aqui, vai dar zero. Então, esse primeiro termo morre. Então, o meu I particular, ó, vai ser simplesmente epsilon sobre R. Tá? Essa é a primeira condição, né? Logo, substituindo IP por epsilon sobre R aqui, ó, na solução geral, então eu vou ter I de T igual a CE elevado a menos RT sobre L mais epsilon sobre L. Tá? E é claro, né? A outra condição seria no começo de tudo, né? Então a gente tem os dois extremos. Então a segunda condição é o quê? Para t igual a zero, né? No começo. Então, para t igual a zero, qual é o valor da minha corrente? I igual a zero, né? Então, no momento que eu fecho a chave na posição A, né? Nesse exato momento a minha corrente é zero, né? E a partir daí ela vai crescendo, né? Até chegar nesse valor aqui, né? Limite, vamos dizer assim, tá? E aí, se eu fizer aqui para t igual a zero e igual a zero, o que é que vai acontecer? Logo, então vai ficar zero, né? Igual a exponencial de zero é 1, C. Então fica C, né? Mais epsilon sobre R. Ou seja, C igual a menos epsilon sobre R. Tá? E aí, ó, eu achei as duas constantes, né? Achei a primeira e agora achei a segunda constante. Né? As duas constantes que estavam aqui, ó, o meu C e o meu IP. Tá? Minha solução particular. Então, portanto, ó, a minha solução geral, né, para a corrente no tempo, vai ser, se eu substituir C por menos epsilon sobre R, então vai ficar, ó, epsilon sobre R menos epsilon sobre R. Aí eu coloco em evidência, né, 1 menos E elevado a menos RT sobre R. Aqui tá. RT sobre L. Então aqui, ó, é a minha corrente em função do tempo, né, do meu circuito, né, do meu circuito aqui, né, essa corrente aqui, ó, a gente calculou, né, corrente do nosso circuito. Ela está aumentando? Está aumentando. Por quê? Eu sei que está aumentando, ó. Então, se eu fizer o t igual a zero, então vamos ver se ela satisfaz aqui as soluções, as condições, né, iniciais. Então, se o meu tempo é zero, exponencial de zero, 1 menos 1, 0. Então, a corrente, quando t é zero, é igual a zero. Então, tá ok. E se o tempo for muito longo, tender a infinito, exponencial de menos infinito é zero. Então, essa exponencial se anula, fica só o 1 aqui. Então, 1 vezes epsilon sobre L é epsilon sobre L. Então, ok. Essa corrente, ó, ela está aumentando exponencialmente no tempo. Tá?
E aí eu posso fazer também, né, naturalmente, qual seria a DDP no meu resistor e no meu indutor, tá? Então a DDP, vou fazer aqui porque eu vou colocar os gráficos aqui, tá? Então a DDP no resistor, eu vou chamar de VR, será, ó, VR, depende do tempo, vai ser aqui, R vezes I, né? I de T. I de T, ó, é isso aqui, quando eu multiplico por R, cancela com esse R aqui. Né? Então vai sobrar só epsilon, multiplica 1 menos 0 elevado a menos RT sobre R. Isso aqui é a DDP no resistor. Tá? Que é esse camaradinho aqui, né? Esse aqui. A DDP é a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, né? Ou entre esses dois pontos aqui, ó, o X e o Y. Tá? DDP entre esses dois pontos aqui. Então, como a gente está vendo também, ó, ela está crescendo no tempo, né? Ela tem a mesma forma da corrente, né? A não ser um fator 1 sobre E. Então, ela está crescendo no tempo também, já que ela é proporcional à corrente, né? E a corrente está crescendo no tempo. Tá? E, por fim, dá para a gente calcular também a DDP no indutor, né? A DDP no indutor. Que eu vou chamar de VL. Tá? Então, meu VL de T é quem? Lembra? Vai ser menos, na verdade, L DI dt. Eu ia colocar o menos aqui. Cadê? Eu ia colocar o menos, né? Tá a formulazinha aqui, ó. Esse menos. Mas eu estou só interessado em calcular o valor absoluto, né? Da minha DDP, né? Da minha FEM. Que, se vocês lembrarem, quando a gente estuda circuitos, né? A gente trabalha com valores absolutos, tá? A gente tem esse sinal de menos, ele está servindo só para dizer qual é o sentido, né, da setinha da frente. Né, no caso aqui, autoinduzida. E se vocês lembrarem lá quando a gente fazia, né, os circuitos, né, a gente não colocava uma DDP, vamos dizer, uma FEM com sinal negativo. Né? A gente sempre usava os valores absolutos. Quem dizia se ela era positiva ou negativa era a regra das resistências. Né? Quando a gente passava por uma resistência, se a setinha tivesse contrária ao sentido que a gente escolhia, então essa variação potencial seria negativa. Tá? Mas isso era uma consequência natural. A gente não colocaria a princípio. Né? Então, a mesma coisa aqui. Tá? Então, eu estou pegando só o valor absoluto da minha DDP no indutor. Tá? Então, vai ser L, a indutância do indutor, vezes a derivada, né, da corrente no tempo. Então, a gente vai derivar isso aqui no tempo. Né? Variação da corrente no tempo. Então, fica L ddt, né? E quem d epsilon sobre R. Né? Aqui eu vou colocar um colchetes. 1 menos E elevado a menos RT sobre R. Então, vai ser essa derivada aqui, tá? Isso aqui vai ser igual a L. Na verdade, aqui a derivada vai passar por epsilon sobre R, que é constante, então vai ficar epsilon sobre R, né? E vai pegar aqui na exponencial, né? Então, a derivada da exponencial é ela própria. Então, menos E elevado a RT sobre L, vezes a derivada aqui do argumento, né? Com respeito ao tempo, que é
menos R sobre R. Tá? Ó, o menos com menos vai embora, esse R aqui cancela com esse, e esse L cancela com esse. Tá? Então, o meu V L de T vai ser a epsilon multiplica E elevado a menos RT sobre L. RT sobre L. Né? Então, essa aqui é a minha DDP no indutor. Tá? Ok, então. Como é que a gente vê e o comportamento dela? Né? A gente vai ver aqui, ó, essa exponencial, ela é uma exponencial negativa, né? Que também era, só que tinha um termo constante aqui. Então, na verdade, esse V de R aqui estava crescendo. Né? Já esse VL aqui, ele está decrescendo. Se você fizer t igual a zero aqui, exponencial de zero é 1, então a DDP dele no começo é igual a DDP da própria fonte, que é epsilon. Tá? Que é epsilon aqui, ó. Aí se você fizer tempos muito longos, né? O t aqui tender a infinito, exponencial de infinito zero, né? Exponencial de menos infinito dá zero, e aí essa DDP aqui vai ser zero, né? No limite de tempos muito longos. Ou seja, o que dá para a gente concluir aqui é que no começo a DDP dela é a mesma da bateria, tá? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, esse aqui, né, que a gente calculou, a DDP aqui do indutor, né, que é a diferença potencial entre os pontos Y e Z, né? Essa DDP aqui. Então, no começo, ó, ela tem a DDP igual a aqui, ó, a da bateria. Tá? É o que a equação tá nos dizendo. E para tempos muito longos, a DDP dela vai ser zero. Ou seja, o indutor, para tempos muito longos, vai se comportar igual a um fio comum. Tá? E isso é uma consequência de quê? Da corrente, né? Porque no começo ó, a corrente ela está variando muito, né? Ou seja, a derivada aqui, ó, essa derivada aqui, né, de dt é grande no começo. Tá? Só que depois, ó, à medida que a corrente está se estabilizando para o valor constante epsilon sobre r, então ela vai variando pouco, até que não começa, ela tem a tendência de não variar mais. E a gente sabe que o indutor, né, ele só fornece uma FEM enquanto a corrente está variando, então se a corrente não varia mais, então essa FEM, né, ela vai sumir, né, quando o tempo está muito longo. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, eu também cortei os gráficos aqui, ó, do livro do Halliday, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, tá aqui, ó. Eu fiz só a DDP do indutor, do resistor, que é essa aqui do lado esquerdo, tá? O VR. E ao lado o meu VL, que é a DDP no indutor. Tá? O probleminha aqui, ele atribuiu, né, o livro, ele atribuiu valores aqui para o indutor e para o resistor, né? E escreveu aqui, ó, e fez o gráfico da evolução temporal, né, do VR e do VL, tá? Então eu posso até cortar aqui, cortar aqui. Esse aqui é o meu VR. Aqui, ó, meu VR aqui do lado esquerdo, né? E o meu VL aqui, que é o do lado direito, tá? Deixa eu cortar. Pronto aqui, tá? Pronto aqui.
Isso aqui é do lado esquerdo, isso aqui é do lado direito, né? Do indutor e o do resistor, que está em verde, tá? Então, ó, note, né, que no começo, quando o T é zero, né? Olha, a DDP no... Vou começar aqui do resistor. Quando o T é zero, a DDP no resistor é zero, né? Porque a corrente também é zero. Isso aqui, ó, como eu disse a vocês, eu não vou fazer o da corrente, porque a corrente, ó, tem a mesma forma da DDP no resistor, né? A diferença é que aqui tem o termo 1 sobre R, que aqui não tem, tá? Então, a forma da corrente no tempo é semelhante a essa aqui, tá? Só vai mudar a escala aí do grau. Então, no começo a gente não tem corrente aqui, ó, no zero, tá vendo? Então, no zero não temos corrente. Então, obviamente, a DDP também, já que V igual a R vezes I, é zero, tá? É o que essa equação também está dizendo, ó. Se você fizer T igual a zero, a DDP aqui dá zero, tá? Se o tempo for passando aqui e esse tempo, né, tender a um tempo muito grande, então, se você fizer o T aqui muito grande, né, elevado a infinito, o V, ó, vai tender a ser igual ao epsilon, né, que é essa linha tracejada aqui, tá? Que é o da bateria, né, o que a bateria está gerando. Tá? Então, é um crescimento aqui exponencial. Note que, ó, isso aqui o tempo está em milissegundos, né? Ou seja, milésimo, né, de segundo, milissegundo. Então, isso acontece muito rápido. Aqui, aproximadamente em 8 milissegundos, a corrente, a DDP já se estabiliza, né? Em 8 milissegundos. Tá? E o potencial aqui, ó, vai para 10 volts, né? Pelos valores que ele deu aqui. Eu não tenho esses valores agora, mas ele atribuiu valores à resistência e à indutância, tá? A DDP aqui foi de 10, tá? Da bateria, dá para a gente ver claramente aqui. Foi de 10. Já no indutor, no começo, a DDP dele é igual ao da bateria, que é 10, né? E quando o tempo passa, ó, ela vai decrescendo. Por quê? Porque enquanto a corrente sobe, ó, a corrente aumenta, né? A DDP aqui vai diminuindo, né? Já que é a lei de Lenz, né? É o oposto. Tá? Então, e esse aumento, ó, à medida que ele vai se tornando mais suave aqui, ó, da corrente, né? O aumento vai ficando pequeno, a corrente vai tender a ser constante, né? A ser uma linha reta. Tá? Eu estou usando o gráfico do potencial, mas eu já disse que a corrente se comporta do mesmo jeito. Então, essa DDP no indutor, né? Ela vai tendendo a ser zero. Ou seja, o indutor ele se comporta como um fio comum, né? É como se ali tivesse um fio comum no lugar do indutor. Tá? Então, a função do indutor aí, ó, claramente a gente está vendo que é simplesmente atrasar, vamos dizer assim, o crescimento da corrente. Porque a gente sabe, né, que se não tivesse um indutor, que foi o que eu discuti no começo, esse valor da corrente aqui, que é epsilon sobre R, ele seria atingido quase instantaneamente. Né? Seria muito, quase no zero. Depois do zero aqui um pouquinho, né? Tá? Como tudo na física tem um tempo, né? Nada acontece com velocidade infinita, né? Nem a luz, né? A luz é o ente mais rápido que existe, né? Então, só por isso que essa corrente, né, não seria atingida, não teria o valor máximo atingido instantaneamente, né? Estou falando sem a presença do indutor. Então, seria uma coisinha aqui bem pertinho de zero, tá? Mas como a gente tem um indutor, ó, ela vai atingir lá na frente o valor máximo. Tá? Então, isso aqui é a propriedade da indutância, né? Ela atrasa esse crescimento da corrente. Tá? E aí, em muitos dispositivos, isso é útil. Tá? Ok. Então, vamos para frente. E aí, ó, se a gente falou até agora de colocar
o ADDP aqui, desculpa, a chave na posição A, não é? Então, a chave na posição A, né? E agora, ó, suponha que eu faço tudo isso, isso acontece, e agora eu vou colocar a chave na posição B, né? Depois de todo o processo, eu vou agora e coloco a chave aqui em B. Então, se eu coloco a chave em B, né, eu estou matando aqui a minha bateria, né? Então, esse circuito fica do mesmo jeito sem a bateria. Tá? E aí eu posso fazer toda a análise, tá? Que eu fiz aqui. Só fazer o meu epsilon igual a zero. Ó. O meu epsilonzinho aqui, já que não tem a bateria, então esse termo aqui morre. Então eu fico com essa equação igual a zero. E aí dá para a gente ver também como a corrente e as outras quantidades variam no tempo. Tá? Uma outra, antes de eu fazer isso, uma observação aqui é que lembra que eu falei aqui, né, em tempos muito longos, o meu indutor ele tende a se comportar como um fio comum, já que a DDP dele vai ser zero aqui, DDP no fio. Tá? No caso do capacitor, lembra quando a gente tinha o circuito RC? Quando o capacitor se carregava, né, ele se comportava como um fio partido. Né? Você não tinha ali uma corrente, né, passando ali. Tá? E aqui também ó, a gente observa a questão da constante de tempo. Lá no caso do indutor, né, a gente tinha a constante de tempo capacitiva, que é uma propriedade do circuito. Aqui ó, a gente vai ter também uma constante de tempo, só que a gente chama de constante de tempo indutiva, que é o tau L. Né? Lá era o tau C. Tá? Então, tau L ó, é você pegar esse argumento aqui, ó, se você observar aqui, lembra, o argumento tem que ser adimensional, tá? Então, se esse argumento aqui, ó, tudo isso tem que ser adimensional, então significa que R sobre L tem que ter dimensão de 1 sobre tempo, porque cancela com esse tempo aqui e tá ok. Tá? Então, na verdade, esse tal L aqui ó, é L sobre R. Por quê? Porque se você fizer aqui, ó, L, o meu T igual a tal, né? Porque fica assim, ó, T igual a tal, fica menos R sobre L, vezes L sobre R. Se você cancela aqui, fica com menos 1. Tá? E aí você cancela as dimensões de tempo, né? Por exemplo, se aqui for segundo, o outro vai ser segundo e cancela. Tá? Eu não coloquei as dimensões aqui. Tá? Então, você pode escrever essa exponencial como sendo menos t sobre tal, né? Tal L. De maneira que tal L tem dimensão de tempo. Tá? Aqui é isso aqui, que a gente chama de constante de tempo. Constante de tempo indutiva, né? Tá? E aí, ó, o significado dela é igual ao significado lá do circuito RC. Para cada constante de tempo, né, a gente pode calcular a constante de tempo aqui do circuito, que depende ó, do indutor e do resistor. Tá? Isso é uma propriedade do circuito. Então, o que é que significa isso? Ó? No probleminha aqui, ó, a cada triângulozinho desse preto aqui, ó, no gráfico, é uma constante de tempo passada aqui. Ó. Então, de 0 a 2 milissegundos foi uma constante de tempo. Então, nesse caso aqui, a minha constante de tempo, se você pegar o L e o R, né, que o livro usou, que eu não tenho os valores agora, mas vocês podem conferir aí no livro Hadley, né? Quando você dividiu, deu 2 milissegundos. Eu acredito que foi o mesmo que usou no caso do circuito RC também. Tá? Então, ó, a cada 2 milissegundos eu percorri aqui uma constante de tempo. Tá? Então, aqui foi um tal L, outro tal L, outro tal L. Tá? E o que é que significa isso? Se você, no caso aqui, ó, eu fiz t igual a tal. Se você fizer aqui, ó, t igual a tal, né? Que dá menos 1, ó. Então fica 1, fica epsilon, que multiplica 1 menos
é elevado a menos 1, né? Isso aqui. Se você fizer essa continha, vai dar 0,63 aproximadamente epsilon. Ou seja, depois de uma constante de tempo, ou seja, de 0 a 2 milissegundos, ó, a DDP no resistor, ó, ele atingiu 0,63, ou seja, 63% da DDP da bateria, que é epsilon, né? Se eu percorrer outra constante de tempo, que é de 2 aqui até 4, ó, essa variação já vai ser menor. Tá vendo? Então ela vai para aproximadamente 80 e poucos por cento aqui. Tá? E à medida que eu vou chegando, cada vez mais eu vou andando aqui em uma constante de tempo, essa diferença vai ser menor ainda. Tá? Isso vale para a corrente também. Né? Depois de uma constante de tempo, a corrente atinge 63% da corrente máxima, que é esse valor aqui, né? E máximo, vamos dizer assim, epsilon sobre E. Tá? Então, esse é o significado da constante de tempo. Aqui também, para o indutor, para cada constante de tempo, ó, ele destacou aqui como um triângulozinho, né? Então, por exemplo, aqui como é o contrário, né? É uma exponencial decrescente. Então, aqui, ó, se você pegar uma constante de tempo, foi aqui mais ou menos, vai dar o complemento disso aqui, vai dar 37%. Então, depois de uma constante de tempo passada aqui para o indutor, né? No mesmo tempo em que o resistor atingiu 63% da corrente máxima e 63% da DDP da bateria, que é o valor máximo aqui, o indutor, por outro lado, atingiu 37% da DDP do indutor. Desculpa, da bateria, que é epsilon. Né? Ou seja, a soma vai dar 100, né? Enquanto um dá x, o outro dá 100 menos x. Tá? Então, isso acontece nesse caso aqui. Você pode fazer a continha, é só substituir aqui, né? O epsilon que multiplica é elevado a menos 1, né? Quando eu faço o meu t igual a tal, que é a constante de tempo. Tá? Então, só essa observaçãozinha aí, né? E aí vamos finalizar a discussão do circuito RL quando eu fizer aqui igual a zero, né? Quando eu coloco a chave em B e eu elimino aqui a bateria. Tá? Então, o epsilon é zero, então aqui vai ficar zero, né? E aí fica fácil, né? Então, após todo esse processo, né? Quando a chave está em B, o que é que acontece? Então eu vou ficar com essa equação aqui, ó, L di dt mais IR igual a zero. Tá? Eu fiz simplesmente aqui igual a zero. Essa equação é igual a zero. Tá? E multipliquei por L, obviamente, né? Porque o L fica aqui e aqui fica só o R, né? Quando eu multiplico por L. Tá? E aí é fácil, né? Eu separo também as variáveis, tá? Jogo esse termo para lá, fica negativo, enfim, é de maneira análoga ao que eu fiz. Então, quando você fizer, o meu I de t vai ser C elevado a menos RT sobre E. Tá? E a gente vai ter um comportamento contrário agora, né? Você vai estar vendo claramente aqui, ó, que a corrente agora ela não vai crescer, ela vai decrescer no tempo. A corrente do circuito aqui, quando eu tenho apenas, né, o resistor e o indutor aqui. Tá? E aí você pode, pelas condições, né? No momento, então, em que eu tenho... Qual é a condição? Como eu tenho uma constante, eu só preciso de uma condição, né? Então, para t igual a zero, o que é que acontece? A corrente está no valor máximo, lembra? I igual a epsilon sobre R. Tá? No caso, o meu t igual a zero, para a minha situação agora, é o tempo
final do caso anterior, em que a corrente atingiu o valor máximo. Tá? E aí, se você fizer aqui para o tempo igual a zero, dá 1, a constante vai ser simplesmente epsilon sobre r, né? Então, o meu I de t vai ser epsilon sobre r, elevado a menos rt sobre r. E aí, de maneira análoga também, a mesma coisa. Se você quiser saber a corrente desculpa, a DDP no resistor, você multiplica isso aqui por R, então fica epsilon menos RT sobre L, né? E a DDP no indutor é só multiplicar L vezes a derivada disso aqui no tempo, tá? E aí, qual é a conclusão que a gente chega? E agora vai se inverter os papéis, né? Então, enquanto a corrente agora decresce, né? A corrente vai cair, né? E a DDP no resistor vai cair também, porque depende da corrente. No indutor, né? A DDP dele agora vai subir, né? E você pode fazer essa continha aí, né? Derivar e vai ver a cara aqui da DDP no indutor. Você vai ver que ele vai subir no tempo, tá? Por quê? Porque, e aí ele é o efeito inverso, né? Lembra do capacitor também. No começo o capacitor se carregava, né? Se estabilizava, e aí quando eu tirava a fonte do circuito, o capacitor se descarregava, né? Por quê? Porque a corrente que ele gerava era dissipada totalmente pelo resistor, tá? E aqui acontece uma situação análoga, né? No começo, a DDP no resistor aumenta. Deixa eu botar aqui a figurinha. Aqui, né? Então, se eu tirar no começo, quando eu tinha os 3, essa DDP aumentava, essa DDP diminuía. Tirei aqui, né? Coloquei a chave na posição B. O que é que acontece agora? A DDP agora, já que a corrente é máxima, agora vai diminuir no tempo. Por quê? Porque, como eu não tenho mais a fonte, né? O resistor também vai continuar a dissipar, né? Dissipar a energia em forma de calor. Tá? E aí a corrente vai diminuindo no tempo, consequentemente a DDP do resistor vai diminuindo, mas por outro lado, ó, um indutor, né? A DDP nele vai aumentando. Tá? Isso aí a gente vai ver que é uma consequência da conservação da energia. Tá? E aí vai aumentando a que custa, né? Lembra que a DDP nele ó, é o negativo da variação da corrente. Então, se a corrente diminui no tempo, né, vai diminuindo, ele vai tender a compensar essa diminuição. Ou seja, vai gerar uma DDP que está sendo cada vez maior, né? Uma força eletromotriz cada vez maior. Tá? E aí essa corrente vai existindo, né? Essa condição vai ser satisfeita graças à conservação da energia. Tá? E o indutor, a gente vai ver que está armazenando energia. Né? Em quê? No próprio campo magnético. Tá? No caso do capacitor, o capacitor armazenava energia no campo elétrico, né? Entre as placas ali do capacitor. No caso do indutor, ele vai armazenar energia, mas é o que a gente chama de energia magnética. Tá? Então, uma situação bem parecida aqui. Né? É bom que a gente pode comparar o caso do indutor e o caso do capacitor. Tá? E falando nisso, né, na energia que o indutor está armazenando, né, a gente pode calcular essa energia. Tá? Também, tal como fizemos para o caso do campo elétrico. Né? A gente usou um capacitor como exemplo para calcular a energia armazenada no campo elétrico. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que o nosso capacitor aqui, né, é um indutor. Tá? Então a gente vai usar um indutor como exemplo, né, um solenoide,
que é o caso mais simples para calcular a energia que está sendo armazenada no campo magnético, né? Então, eu vou calcular aqui a energia, densidade de energia, armazenadas em um campo magnético. Em um campo magnético. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer então? A gente vai voltar para aquele caso do circuito que eu mostrei, tá? Circuito RL. Então a gente volta para cá, ó. Então lembra, essa equação aqui, ó, vamos pegar essa equação aqui, tá? Essa equação de cima, né? Considerando todos os três elementos do circuito, ou seja, quando a chave está na posição A aqui, tá? Então, essa equação primeira aqui, né, que vem da lei de Kirchhoff, a gente sabe que... então, vou jogar ela para lá, vai ficar assim, ó. Então, ela vai ficar assim. Epsilon, vou jogar os outros dois termos para lá, tá? Para o lado direito. Que estava negativo aqui, então fica positivo. Então, fica L di dt mais IR. Tá? Os termos que estavam negativos eu joguei para lá. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por I. Tá? Essa equação por I. Então, vai ficar I epsilon igual a Li di dt mais I quadrado R. Ou seja, essa equação está dizendo muita coisa. Tá? Eu vou pegar novamente a figurinha do circuito RL, vou jogar aqui. Ela limpinha aqui, ó. Tá? Então ela está dizendo muita coisa. O que é que ela está dizendo aqui? Esse primeiro termo aqui diz o quê? Ó, I vezes epsilon, se vocês lembrarem, é a potência gerada pela bateria aqui. Ou seja, a quantidade de trabalho por unidade de tempo que ela está fornecendo os portadores de carga, né? Para atravessar aqui, ó, do polo negativo para o polo positivo, tá? Seguindo aqui a convenção, né? O sentido convencional da corrente, tá? Então, ela está dizendo, ó, que essa energia, né? Essa energia por unidade de tempo, que é a potência, é dada em dois termos, ó. Um termo aqui que tem a ver com o indutor e um com o resistor, tá? Então, o do resistor aqui, ó, o que é que significa esse termo? I quadrado R, ou seja, é a potência que está sendo dissipada, né? Ou seja, a energia que está sendo dissipada aqui em forma de calor através, quando a corrente passa no resistor, né? Essa é a função dele, é dissipar a energia, né, da corrente elétrica. E outra parcela, que é esse termo aqui, ó, né, referente ao indutor, significa o quê? Que uma parte está sendo usada aqui também. Mas usada para quê? Né? E aí que vem essa interpretação da energia armazenada, mas não uma energia elétrica, é uma energia magnética. Ou seja, é como se o indutor estivesse se carregando aqui, né? Como o capacitor fazia também. Só que ele não se carrega de energia elétrica, ele se carrega de energia magnética para produzir um campo magnético, né, que é o que vai autoinduzi-lo, tá? Para que ele gere essa FEM autoinduzida aqui. Tá? Então, ó, isso aqui, né, desde que a gente desconsidera as resistências dos fios aqui, né, a energia está sendo conservada aqui. Então, isso é uma forma de escrever a lei da conservação da energia para o circuito RL. Tá? Então, isso aqui a gente interpreta como
a taxa de, vamos dizer, de armazenamento, né? Armazenamento de energia magnética. Ou seja, a energia que está sendo armazenada no campo magnético. Né? Esses termos aqui já são conhecidos nossos, né? A energia térmica, né? A taxa de conversão em energia térmica e o lado primeiro que é a taxa de geração de energia elétrica pela bateria, né? A energia que ela está dando aos portadores de carro. Tá? E aí, então a gente vai escrever, né, esse termo dessa maneira aqui. Ó. Então, se isso aqui é a taxa de armazenamento de energia magnética, se a gente chamar isso aqui de uma energia, na verdade, é energia potencial, né, que é armazenada em forma de energia potencial magnética, o B, então, essa parcela aqui, né, na verdade, é igual à variação da energia magnética, né, a taxa com que ela está sendo armazenada. Então, é a variação dela no tempo. Tá? Então, du dt igual a Li di dt. Né? Ou seja, a gente pode, vamos dizer, cortar aqui, cortar os dt's, né? Mas a gente pode escrever, né? Eu posso, como se fosse cortar os dt's, e fica dub igual a Li di dt. Desculpa, di, né? Aí eu posso integrar, ó, dos dois lados. O meu L é constante, então a integrar só vai pegar aqui no IDI, porque a princípio a corrente varia no tempo, né? Ela varia. E aí eu vou integrar aqui de 0 a 1 U, poder chamar isso aqui de linha, né? Linha, linha e linha, e dizer que aqui é de 0 a U, já que no começo, né, no T igual a 0 a energia magnética é 0. E isso aqui eu vou integrar de 0 a 1I, né? Que é a corrente. Mas vamos dizer uma corrente final, né? A corrente final aqui. Tá? Ou seja, integral de U aplicando os limites ali vai dar U, energia magnética, igual a L, integral de I, I quadrado sobre 2, I linha quadrada sobre 2, quando eu aplico os limites, fica I quadrado sobre 2. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de energia magnética. Então, ó, depende proporcionalmente, diretamente proporcional ao L e ao I. Né? Quanto maior a corrente, mais a energia ela armazena. O indutor armazena aqui, né? E quanto maior, obviamente, o valor da indutância, mais energia também ela vai armazenar. Né? Já que a indutância tem essa propriedade, né? A gente já discutiu lá, a gente definiu indutância. Tá? Então, notem, né, só por via de comparação, no caso do capacitor, a gente tinha, né, a chamada de UC, UE, né, que é a energia do campo elétrico, igual a Q quadrado sobre 2φ. Né? Então, ela dependia diretamente da carga e era inversamente proporcional à capacitância. Então, essa aqui era a energia que estava sendo armazenada no campo, ali entre as placas, né? Então, suponha que aqui é mais, aqui é menos. Então, as linhas de campo são assim, né? Campo elétrico. Então, essa é a energia total armazenada aqui para o capacitor. Tá? Então, tem essa semelhança aí. Tá? E aí, né, é interessante, tal como a gente fez aqui, ó, a gente usou esse exemplo do capacitor de placas paralelas,
para calcular não a energia total, mas a densidade de energia, que eu chamei de UE, né? Que é, no caso, a energia armazenada aqui por unidade de volume. Né? Isso aí é interessante. Por quê? Porque você pode fazer, né? E aí a interpretação de que a energia ela existe exclusivamente devido ao campo elétrico. Tá? Então, qualquer região que você tiver em que existir um campo elétrico, né? Se você pegar um ponto ali, vai ter uma densidade de energia. Né? Não necessariamente se esse campo foi produzido por um capacitor. A gente pegou o capacitor aqui e generalizou. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa para o indutor. Né? A gente vai pegar um indutor, né? No caso aí um solenoide, e vai fazer essa continha, mas vamos generalizar de maneira que onde existir campo magnético vai existir uma densidade de energia, né? Que é energia por unidade de volume. Tá? No caso aqui foi a energia elétrica por unidade de volume devido ao campo elétrico. Tá? E no caso lá deu, a gente vai ver que foi um meio, né? Um meio de ε0 é quadrado. Tá? Então bora lá. Então vamos pegar aqui o exemplo do solenoide. Tá? Então vou pegar aqui um solenoidezinho, né, de comprimento L. Né? Não está muito bonitinho não, mas eu vou pegar aqui, né, um trechozinho dele aqui, né? Lembra que é L, de comprimento L. A área dele aqui é A, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a densidade de energia magnética, que é a energia por unidade de volume. No caso, o volume aqui, ó, é a área vezes o comprimento. Né? Já que o meu solenoide ele tem a forma de um cilindro, né? Se eu fizer ele direitinho assim, ele vai parecer um cilindro. Então, o volume é a área vezes o comprimento. Tá? E aí, se eu substituir o meu U que eu achei aqui, ó, que é Li quadrado sobre 2, então vai ficar Li quadrado sobre 2A vezes zero. Né? Ou seja, eu vou escrever aqui L sobre L, que multiplica I quadrado sobre 2A. Tá? Esse L sobre L a gente já calculou lá na parte de indutância que a gente fez. Lembra que eu chamei isso aqui de indutância por unidade de comprimento do solenoide. Tá? E a gente encontrou que esse valor aqui, ó, né, era μ0 n quadrado A. Onde o meu nzinho minúsculo aqui, é o número de espiras por unidade de comprimento. Né? Acho que vocês lembram disso. E aí, substituindo aqui, ó, então meu UB vai ficar igual a μ0 n quadrado A I quadrado sobre 2A. Né? Que é esse segundo termo aqui. E A cancela com A. Então, meu B vai ficar μ0 n quadrado I quadrado sobre 2. Né? Vou colocar o 2 aqui. Tá? Outra vez, pegando o mesmo solenoide, ó, se vocês lembrarem, o campo de um solenoide, né, o módulo dele, é μ0 I vezes N. Né? Aí se eu fizer aqui o seguinte, ó, se eu multiplicar por μ0 em cima e μ0 embaixo, né? Se eu fizer isso aqui, vezes μ0, ó, esse μ0 vai pegar esse e esse aqui vai ficar ao quadrado. Então esse termo aqui, ó, é o campo elevado ao quadrado, tá vendo? Quadrado, quadrado, quadrado. De maneira que, finalmente, a gente vai ter que o meu UB é igual a 1 meio, né? O 1 sobre 2 μ0, enfim, 1 meio de P quadrado. Posso fazer assim.
1 sobre 2 μ0 b quadrado. Né? Isso aqui é o que a gente chama de densidade de energia magnética. Ou seja, é a energia potencial magnética dividida pelo volume. Aonde? A gente pegou aqui no caso o solenoide, né, que gera, né, fluxo magnético aqui através do campo magnético, né? Então, se você pegar aqui, né, qualquer região, né, o valor de U vai ser o mesmo, porque o campo aqui é o mesmo, né, uniforme aqui próximo ao centro do solenoide, né? Então, basta pegar o módulo ao quadrado do campo, né, e dividir por 2 μ0. Isso vai lhe dar a energia magnética por unidade de volume. Tá? E aí é aquilo que eu disse, né? A gente pegou o exemplo do solenoide, mas vale para qualquer região que existe um campo magnético no espaço. Né? Exemplo B aqui. Então, se você pegar aqui, por exemplo, esse ponto, né? E quiser calcular o U, o B, basta pegar o módulo ao quadrado do campo nesse ponto e dividir por 2 μ0, mesmo que o campo seja variável. Mas se você souber o valor dele em cada ponto, você vai saber a densidade de energia em cada ponto também. Tá? Isso vale para qualquer campo que você tiver, né? Isso vai ser... E aí a comparação, né? Lembre, no caso do campo elétrico, quando a gente calculou, a semelhança, né? Foi 1 meio de ε0 E quadrado. A semelhança aqui, né? Então, todos os dois, ó, aqui é o E, né? Não é o B, não. É a densidade de energia do campo elétrico. Né? Se você pegar aqui uma região que tenha campo elétrico, quiser saber a densidade de energia no ponto, basta fazer essa continha, né? Eleva o módulo do campo elétrico ao quadrado, no ponto que você quer, e faz essa continha aqui, multiplica por ε0, divide por 2. Tá? E vai dar a densidade de energia do campo elétrico. Tá? Isso é muito útil, vocês vão ver lá quando vocês estiverem estudando ondas eletromagnéticas. Tá? Vocês forem calcular, por exemplo, a energia que uma onda eletromagnética está transportando, né, no espaço. Você pegar uma onda de rádio, ou uma onda de micro-ondas, né, uma micro-onda, ou qualquer tipo de onda eletromagnética. Aí vocês, quando vocês forem calcular o que chama de vetor de Point, essas quantidades aqui vão ser importantes, né? A densidade de energia dos campos, já que há uma onda eletromagnética, né, é uma mistura, né, de uma oscilação elétrica, né, que é uma parte elétrica, e uma parte magnética. Tá? E aí vocês vão ter que revisitar aqui essas equações da densidade de energia dos campos. Tá? E aí, para finalizar, eu vou falar de indução mútua. Tá? Indução mútua, que é já a parte final. Tá? Então, eu vou falar de uma maneira bem breve aqui, né? Indução mútua. Indução mútua. Tá? Então, eu vou pegar também uma figurinha aqui do Halley. Tá? Aqui. Essa aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho duas bobinas, tá? Eu tenho a bobina da esquerda, que tem N1 voltas, tá? Isso aqui é o N maiúsculo, tá? Não é o N minúsculo, não. Isso aqui é um número de voltas mesmo, tá? Ela tá ligada aqui, ó, num circuitozinho, tá em série com um resistor e uma bateria aqui, tá? E essa resistência é variável. Por que é variável? Porque se eu variar a resistência aqui, eu vou variar a corrente do circuito. Tá? E aí a gente já sabe que a corrente do circuito depende diretamente dos elementos, no caso aqui da resistência. Tá? Então, se eu variar a resistência, eu vario a corrente.
por que eu faço isso? Porque se eu variar a corrente, eu vario o fluxo, eu vario o campo, né, magnético aqui, ó, que está sendo gerado, já que a corrente está variando, e consequentemente eu consigo variar esse fluxo magnético aqui, né? Variando simplesmente o próprio campo, né? Então, se eu variar esse fluxo, essa bobina aqui da esquerda, ó, né, ela vai sentir essa variação do fluxo e vai induzir aqui uma fênix, tá? E aí, ó, ela consegue medir aqui através desse voltímetro, né? Ela vai gerar aqui uma fênix aqui dela, tá? E aí, só que o seguinte, a primeira bobina, ela vai se induzir também, né? Por quê? Porque lembra do processo de autoindução, tá? Enquanto a corrente está variando aqui, nessa bobina da esquerda, ela vai se autoinduzir, né? A gente discutiu há pouco tempo esse processo, tá? Então, enquanto a corrente varia aqui, ela também vai se induzir, tá? E aí, ó, esse processo dessa primeira induzir a segunda, né? E ela própria se induzir, né? Esse processo de interação, né? É o que a gente chama de indução mútua, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai calcular o que seria vamos dizer, essa indução mútua, que a gente vai chamar, né? Que é uma propriedade aqui exclusivamente desses dois dispositivos, tá? Então, ó, a indução mútua, que a gente vai chamar M21, então, M21 significa o quê? Né? A gente vai definir. É a indução, né? Isso aqui tem uma dimensão de indução. A indução que a bobina 1 está fazendo na bobina 2, que é essa da esquerda aqui. Então, é a indução em 2 devido à bobina 1. E aí a gente vai usar a definição de indutância, tá? Lembra que indutância é o enlaçamento, né, dividido pela corrente. Então, no caso aqui, como eu estou na bobina 2, ó, o enlaçamento que ele já deu aqui, que é N2 e 2,1, dividido pela corrente. Mas a corrente que vai aparecer aqui, né? Desculpa, a corrente que está sendo induzida aqui na primeira, que é I1. Tá? Ok, então. Mas se a gente lembrar, né? A gente ainda pode escrever isso aqui assim, ó. I1, na verdade. M21 I1 igual a M2 Φ21, né? Então, se eu variar esses dois lados aqui, ó, com respeito ao tempo, tá? DDT, né? Então, o que é que vai acontecer? Esse M aqui, ele não vai pegar, né, que é a indutância, ele vai pegar aqui, ó, que a corrente vai variar, né, DI1 DT, começo aqui, né, a primeira corrente. N2 é o número de espiras da bobina 2, então não vai pegar aqui, né, a derivada é constante. Só vai pegar no fluxo, que a gente sabe que esse fluxo aqui está variando, né, graças à corrente do primeiro. Então, dφ2, dt. Tá? E aí a gente tem que lembrar da definição de força eletromotriz autoinduzida, né? Então, no caso aqui do 2, ó, da segunda bobina, né, a bobina 2, quem é a força eletromotriz aqui que o voltímetro vai medir, né? Vou fazer aqui embaixo, né? Quem é a fênix aqui, desse aqui, que é chamado de E2, né? Vai ser menos N2, na verdade é assim, né? Menos DDT do enlaçamento, né?
de N, o enlaçamento magnético é esse aqui, ó. N2, Φ2, 1. Esse N2 é constante, então vai ficar menos N2, dφ2, dt. Esse termo é justamente esse termo aqui, ó, da direita, a menos o sinal negativo. E aí, finalmente, né, se eu identificar esse termo como sendo menos E2, então, o que vai acontecer aqui é 2, né, é igual a menos M21 DI1 dt. Isso é o que a gente chama de... lembra, né, que ela tem a mesma forma da definição de Fein, né, autoinduzida, ó, é igual a menos L DI dt. Ó, no caso, o L aqui, ó, o papel do L é da indutância que a gente chamou de indutância mútua, de indução mútua. E o DI dt, a corrente que está variando é a corrente que está gerando, né? Que é a do lado esquerdo aqui. Tá? Então, ó, pela definição aqui, ó, M21 é a propriedade do par, né? Por isso chama indução mútua, porque depende do enlaçamento da segunda, que é o número de espiras vezes o fluxo, e a corrente que a primeira está gerando aqui. Tá? Isso é o que a gente chama... Aí agora a gente vai se inverter os papéis. Ó. Então eu vou, por exemplo, eu vou pegar esse resistor e essa fonte e vou jogar aqui para o segundo, para que o fluxo agora seja gerado por ele. E no primeiro eu vou colocar o medidor aqui, né, de DDP. Tá? Então, quando eu inverter esses papéis, né, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Quando eu inverter os papéis. Então, o primeiro aqui, ó, né, vai ter o medidor, e o segundo agora que vai ter o circuito aqui que vai gerar, né, o fluxo magnético, tá? Então, ó, a gente pode fazer a mesma análise aqui, tá? A gente define o que a gente chama agora de M12, né? Que é a indutância na bobina 1 devido à bobina 2. Indutância mútua, que vai ser quem? Ó, o enlaçamento dela dividido pela corrente. No caso agora a corrente 2, né? Aqui está variando. Tá? E aí a gente faz a mesma análise aqui, tá? E vê agora que a corrente, né? Desculpa, a força eletromotriz medida aqui, ó, no voltímetro que está na bobina 1 vai ser, né, fazendo aqui ó, a mesma continha, identificando aqui dessa maneira que a gente fez, né, que E1 vai ser menos M12 DI2 dt. Tá? Não sei se está aparecendo aí, se está cobrindo. Mas eu vou fazer assim. Vou fazer mais para cá. M12 igual a menos, na verdade é 1, né? Epsilon 1. Então, fazendo o mesmo procedimento daqui. Então, Epsilon 1 vai ser menos M12 DI2 dt. Tá? É isso aqui, se a gente inverter os papéis, né? Então, a FEM 1 vai depender da indutância aqui, ó, de 1 para 2, né? Que a gente definiu aqui. Tá? Vezes a variação da corrente 2 no tempo. Tá? E aí a gente pode mostrar, né, experimentalmente que esse M12 ó, é igual a M21. Tá? Então, deixa eu fazer aqui um quadrinho, né? Podemos mostrar. Que M12 igual a M21, que é igual a M. Tá?
E aí a gente pode escrever finalmente que E1 é menos M DI2 dt e E2 é menos M DI1 dt. Tá? É isso que a gente chama de indução mútua, né? Esse M aqui é a constante de proporcionalidade, a gente chama de indutância mútua. Uma propriedade aí dos dois, né? Do par aí de indutores, né? De bobina, tá? E note, ó, que a FEM de cada um depende da variação da corrente no outro, tá vendo? No 2 depende da variação da corrente do outro, tá? Ok, então com isso aí a gente termina nossa discussão sobre indutância, tá? E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.